Olá meninas, glória a Deus, a paz do Senhor. Com muita alegria, né? Nós estamos aqui de novo, hoje, nesse terceiro dia de propósito, a glória do nome do Senhor. Nós estamos aqui estudando esse nosso propósito desse livro do desafio de amar. Deus sabe como está o coração de cada uma de nós. Eu sei que Ele nos levantou nesse tempo, levantou eu, levantou você, para que juntas nós pudéssemos, no nome de Jesus, estruturar a nossa casa, a nossa família. Nós sabemos que o emocional de uma mulher, ele determina muito como a continuidade sustentável de uma casa. E é por isso que nós precisamos, em tempo integral, estarmos atentas, orando, buscando a presença do Senhor, amando o nosso esposo incondicionalmente, porque os nossos filhos, eles estão vendo isso, eles sabem, eles sentem quando não estão bem, quando os pais não estão bem. Então, esse terceiro dia, meu Deus, para mim também, assim como o primeiro, o segundo, está sendo muito forte. Eu estou estudando assim para valer mesmo na minha vida, reavaliando, olhando para dentro de mim. E aqui, o amor não é egoísta. Eu não sei, se você já leu a parte do seu dia de hoje, mas se você ainda não leu, você vai ler e você vai ver ali que vai primeira base bíblica é Romanos 12:10. E ele vai dizer: dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefira dar honras aos outros mais do que a si próprio. Então, é uma situação em que é fácil demais falar. Toda vez que você falar de honrar, de dar oportunidade para alguém, de elogiar, é fácil a gente falar. Agora, fazer isso de verdade na essência, você preferir falar do outro, não falar de você no momento em que você também precisa, fica difícil, dificulta bastante. Então aqui, o autor do livro, ele vai dizer assim: se algum dia existiu alguma palavra que significasse o contrário do amor, essa palavra seria egoísmo. E quando a gente vai para essência, do que é esse egoísmo aí, que é só olhar para si mesmo, querer satisfazer só o seu próprio ego, nós percebemos que todos nós temos isso. E às vezes a gente fala que não, eu não sou egoísta, porque você que é, e tal. Só que, na verdade, lógico que tem umas pessoas que deixam isso mais evidente, mas todos nós somos. E os nossos sentimentos, eles são contaminados constantemente por conta disso. A cada vez que nós preferimos a nós mesmos, nós estamos sendo egoístas em relação ao outro. Agora, isso tem limites, É claro que a gente está aqui falando de uma estrutura de não tomar decisões, de não influenciar a casa, o marido, os filhos, com momentos, com coisas em que só vai realizar você, somente o seu ego. O que nós estamos aqui tentando aprender é o quanto eu tenho sido. Porque que a gente sabe. Agora, o quanto, aí a gente precisa medir e precisa saber o quanto eu tenho sido egoísta e o quanto isso tem prejudicado o meu relacionamento com o meu esposo, principalmente, que é o propósito aqui, que nós queremos aqui é um relacionamento amoroso, saudável, envelhecer apaixonada e sabendo que ele continua apaixonado, envelhecer sabendo que vale a pena investir nesse homem, envelhecer sabendo que o casamento é para sempre e que Deus não tem prazer nenhum no divórcio. Então, vai dizer aqui, o egoísmo é uma característica que odiamos nos outros, mas que justificamos em nós mesmos. Então é assim, toda vez que o outro faz alguma coisa que nos fere, porque o outro escolheu fazer por si só, o outro escolheu agir sem a nossa participação, então nessa hora, para nós vamos ter o prazer de dizer: você é egoísta, você fez porque você não pensa em ninguém, porque você só pensa em você mesmo. Mas quando nós fazemos isso, daí nós temos sempre uma justificativa. E é isso aqui que o autor está trazendo, que nós temos que aprender. Ele colocou aqui, quando o marido coloca os seus interesses, desejos ou prioridades à frente da sua esposa, é sinal de egoísmo. Então, a mesma coisa é a esposa, se ela coloca os interesses, ou então, se ela reclama o tempo inteiro
reclama o tempo inteiro e usa aquelas frases, por exemplo, assim, você não faz nada, você não enxerga nada, porque você não vê nada. Porque isso também não é verdade, porque ninguém não faz nada. Pode ser que ele não faça tudo o que você quer, mas umas coisas ele faz. E eu tenho me cuidado muito nisso e tenho procurado ajuda no Senhor. Na verdade, é uma das razões pelas quais eu estou fazendo esse propósito, porque eu preciso muito encontrar o equilíbrio. Porque é muito simples você que, principalmente as mulheres que têm uma estrutura de velocidade, de que faz mesmo, que são arrojadas e que vai. Então a gente vai fazendo. Só que aí chega uma hora que a gente está exausta. E daí naquela hora a gente olha para os outros e fala assim, por que você não faz nada? Por que você, entendeu? Então assim, por que você foi fazer tudo sozinha? Porque você queria mostrar serviço? Porque você queria mostrar utilidade? Então é essas perguntas, sabe, que a gente tem que começar a fazer. Então eu não preciso fazer tudo. Se eu quero ajuda, eu tenho que pedir ajuda. Esperar o tempo do outro para fazer. E isso é complicado na prática. Aqui falando é tudo tranquilo, porque a teoria é fácil de aprender. Exercitar isso, que é o nosso papel, o nosso propósito. Por isso o jejum de 40 dias e o estudo em 40 dias. A gente poderia pegar esse livro aqui, é um livro pequeno, eu leria ele em 3 dias, talvez até menos, isso fazendo, trabalhando, né? Mas não é essa a questão, não é pegar o livro e debulhar ele, é passar, degustar, passo a passo, esses itens que nos atrapalham, esses itens que nos tiram do propósito, esses itens que pode colocar ganhos que nós já tivemos a perder por causa de uma palavra, talvez, ou um comportamento. E é exatamente isso que eu não quero para minha vida. E tenho certeza que você também não quer. Por isso você está fazendo esse propósito. E nós vamos orar. E eu quero já deixar aqui confirmado com vocês o que vocês querem, que dia, que horas, para a gente fazer o nosso encontro online, para a gente poder já garantir, né, a nossa conversa, nosso feedback. Ninguém precisa expor nada do seu particular dentro de casa, mas é aquela conversa assim, né, no geral, para que uma possa acrescentar na vida da outra. Quero fazer pelo menos uma vez por semana. Nós vamos trabalhar 40 dias, vamos ter 5 ou 6 semanas, não contei quantas semanas, mas assim, pelo menos uma vez por semana eu acho legal a gente fazer um encontro de videochamada pra gente conversar mesmo e orar juntas, né, umas pelas outras. Mas aqui, ó, ele vai dizer também, o autor, na verdade, o ponto principal é a sua decisão entre amar o outro ou amar a si mesmo. Porque assim, quando a palavra do Senhor diz assim, amar o próximo como a ti mesmo, então isso é um amor sem egoísmo. O que eu quero pra mim? Eu quero ser bem tratada, então eu vou tratar bem. O que eu quero pra mim? Eu quero ser elogiada, então eu vou elogiar. O que eu quero pra mim? Eu quero respeito, então eu vou respeitar. O que eu quero pra mim? Eu quero descanso, então eu vou deixar a pessoa ter descanso. Agora, isso vai exigir muito diálogo. Aí tem aqui também uma fala que ele coloca, né? Porque assim, o amor não se satisfaz senão na felicidade do outro. Você não pode agir com amor ao mesmo tempo com egoísmo. Então assim, eu tô fazendo porque eu quero ser feliz. Não, eu tô fazendo porque eu quero vê-lo feliz. E aí, quando eu vejo ele feliz, certamente a minha alegria vai ser junto. E aí, mais no final desse mesmo parágrafo, ele vai dizer, não significa que você nunca vai experimentar a felicidade, mas significa que você não negará a felicidade do seu cônjuge para viver você mesmo. Porque não existe essa de você ficar bem, sabendo que a pessoa que está do teu lado não está bem. Ou sabendo que você poderia ter feito algo e não fez. Ou então, pior ainda, quando a gente começa a transferir a culpa para o outro, que as coisas não estão bem, só porque o outro não faz, o outro não faz, o outro não faz. Então, assim, é muito... Eu tenho uma pergunta que o Marcelo me fez, já faz acho que uns 4 anos, e até hoje eu não tenho a resposta. E eu tenho orado a Deus, porque eu espero essa resposta. E nessa ocasião, eu falava de umas coisas para ele, e assim a gente estava conversando, porque a gente não tem discussão, briga, essas coisas, não tem, a gente só conversa mesmo. Às vezes a gente chora e tal, mas assim, não tem gritaria, não tem nada dessas coisas, mas... A gente estava conversando e eu falei umas coisas para ele, como que eu não reconhecia o que ele estava fazendo. Era isso que eu estava falando, mas não era isso que eu queria dizer. E aí ele virou para mim e me fez uma pergunta. E essa pergunta, eu estou, né, talvez até no final desse estudo eu tenha resposta para ela, mas até hoje eu não tenho resposta, porque quando ele me perguntou aquilo,
Eu fiquei assim pensando, porque ele falou, mas você... E aí seguiu, mas você é... E seguiu, né? E aí eu fiquei olhando para aquilo, fiquei imaginando. Na hora eu me calei, porque assim, quando ele faz umas perguntas assim, normalmente é porque realmente ele tem um contexto, uma base sólida para isso. E eu fiquei pensando, e até hoje eu fico me perguntando. Porque o resultado, na verdade, que eu quero daquela conversa, eu ainda estou esperando. E, e eu já entendi em Deus que aquele resultado eu só vou ter o dia que eu tiver resposta para aquela pergunta. E então, aqui mais no final, ele vai dizer assim: ninguém lhe concede tão bem, ninguém lhe conhece tão bem como seu cônjuge. Isso significa que ninguém reconhecerá tão rápido a mudança. Quando você começar a sacrificar deliberadamente os seus desejos e vontades para se assegurar de que os desejos dele estão sendo satisfeitos. Se você acha difícil sacrificar seus desejos próprios para beneficiar o seu cônjuge, então você tem um problema mais profundo com o egoísmo do que você imagina. Olha, isso daqui é sério. Se você acha difícil sacrificar os seus próprios desejos para beneficiar seu cônjuge, então você tem um problema mais profundo com o egoísmo do que você imagina. Pensa que forte. Eu estava aqui antes de começar a gravar, eu estava orando e me veio à memória assim. Tem uma coisa que eu gosto muito, que assim, eu gosto muito de cozinhar e pôr a mesa. E eu gosto muito de se receber elogios sobre a comida de alguém, das pessoas dizem, que comida ótima e tal. E daí eu fiquei imaginando, né? Lendo o livro aqui e imaginando. Falei assim, de certo, então eu tenho que fazer assim. Olha a maldade. Eu vou cozinhar, vou gastar toda a minha energia, vou deixar tudo pronto. Aí eles vão chegar, vão sentar e vão comer. Enquanto eles estiver comendo, já que é para eu dar a honra para eles e não para mim, eu vou ter que manifestar um desejo como se fosse dizendo assim: ai, amo cozinhar e ver vocês comendo com tanto apetite, por exemplo. Eu fiquei imaginando isso, sabe? Falei, Senhor, mas será? Isso é dar a honra para eles? Porque isso veio na minha mente enquanto eu orava. Porque é uma das coisas que eu gosto muito e que às vezes eu não tenho. E aí eu fiquei imaginando, sabe? Falei, será que é isso? Eu vou falar isso de coração mesmo. Porque, na verdade, isso é um prazer. Porque eu sei que eles gostam, porque eu sei que eles amam, porque eles comem com apetite e eles comem, né? Tudo. E aí eu fiquei imaginando, só que eu não falei isso, você entendeu? Como eu tenho prazer nisso, como eu tenho prazer em vê-los sentado à mesa que eu preparei, comendo com tanto apetite, com tanta veracidade, sei lá, alguma coisa assim, né? Fiquei imaginando. Talvez seria uma forma, só para dar um exemplo assim de uma coisa. Só que aí, se você olha do ponto de vista humano, daquilo que você está fazendo, você vai ser, puxa, eu me desgastei, eu sentei, eu cozinhei. Na verdade, o elogio tem que vir para mim, não para eles, que já só estão comendo. Entendeu? O mais profundo que é isso daqui, pelo menos é uma coisa que eu pensei aqui. Outro versículo vai dizer assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considero os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. Então aqui ficou para nós, né? As outras perguntas você tem aí no estudo. E eu glorifico o nome do Senhor por essa oportunidade. Compartilhei com vocês o meu estudo de hoje. E eu fico assim feliz e agradeço a Deus por vocês estarem comigo nessa jornada. Nós estamos só no 3º dia. O Senhor é bom e vai nos ajudar e vai nos alegrar e vai trazer para nós a cada dia uma história brilhante, porque é assim que Ele fez. Agora você ora por você, pela sua casa, pelos seus particulares. Eu vou orar pela minha e pela sua. E você ora pela sua e ora pela minha. E Deus vai responder as nossas orações e vai atender o desejo do nosso coração, a glória do nome dele. Porque isso que nós estamos fazendo é porque nós queremos ter uma família que honra o nome do Senhor em tudo que ela faz. Amém?